Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai falar aí do GCRI11, o fundo de CRI aí da Galápagos. A gente vem acompanhando ele juntamente com o GCRA, né? E esse fundo eu acho ele bem interessante. Ele é bem pequenininho, né? Tem 115 milhões aí de patrimônio. Tem muito a crescer ainda. Vamos acompanhando o crescimento desse cara. Esse fundo, assim como o GCRA, é aquele tipo de fundo que eu olho e eu penso assim, putz, imagina esse negócio com 1 bi de patrimônio, como é que ele não vai ficar interessante, né? Mais do que ele já é de fato. Mas enfim, vamos lá. O fundo pagou 1,17 por cota, que dá um yield aí de 14,8%. A distribuição dele deu uma diminuidinha no último mês. Lembrando, galera, a deflação tá aí. Os fundos estão sofrendo já com isso e faz parte, não tem muito o que fazer nesse tocante. É algo que a gente vai ter que conviver pelo menos aí nos próximos 2 a 3 rendas, mas é um momento bem atípico, mas um momento que, para quem já assiste aqui o canal e viu os vídeos que eu comentei sobre esse assunto, eu sempre ventilava a possibilidade de 3 meses de deflação. Comentei isso desde o início, por mais que fui totalmente contra o mercado. Todo mundo falava, vai ser um mês só e tal. E eu falei, não vai ser só um mês. Setembro tá agosto, isso lá atrás, você fala, agosto tá garantido, tá praticamente garantido. E mostrei por A mais B, né, o porquê disso. Mas enfim, não é nem o tema. Vamos acompanhando aí. O fundo comenta da questão da deflação. Comenta também da questão da projeção do IPCA para o mês de setembro, que também vai ter aí uma deflação, já está praticamente acertado. A Ambima não erra, né? A Ambima, se ela bota no site dela lá que a deflação vai vir uma inflação de menos 0,3, vem no real, vem tipo uma margem de erro bem próxima, né? Ele comenta também que do Copom, né, que já sinalizou que vai parar a alta da taxa Selic, vai estacionar aí nesse patamar de 13,75, porém, tem alguns pontos que eu quero comentar com vocês a respeito disso. Falando um pouco da visão da gestora, né, eles acham aí razoável, né, que depois que aumentou os juros em 11,75%, que comece a fazer efeito real, né, na economia, segurando a inflação e tal. Ele traz um ponto que a grande preocupação, que a incerteza fiscal é a principal razão pela qual os cortes de juros, cortes da Selic, devem ser feitos apenas no terceiro trimestre de 2023 e terminar o ano de 2023 em 12%. Vamos acompanhando, vamos ficar de olho nisso aí. Agora, galera, a gente está num cenário que a gente está no final de um corredor e tem 2 portas. Dependendo do que acontecer no domingo, nós vamos abrir uma dessas 2 portas. E dependendo da porta que for aberta, a análise macro e micro aqui do Brasil, ela vai mudar de forma assim, antagônica praticamente. Então, vamos acompanhar isso aí. Passando a eleição, a gente já vai conseguir ter uma ideia aí, mais ou menos, de questão de um possível corte ou não na Selic, da inflação, para onde ela vai no ano que vem. Enfim, a gente vai conseguir ter uma visão um pouco mais clara a respeito disso. Enfim, durante o mês, eles adquiriram 23 milhões em CRIs já existentes na carteira, taxa média de IPCA mais 9,32. Lembrando, galera, esse é um fundo que tem bastante IPCA mais, né? É o foco dele. Seria legal, né, se ele conseguisse fazer uma emissão, pegar aí 50, 60, 100 milhões de reais e despejasse em CDI, mas o foco desse carinha é mais o IPCA mesmo, então a gente vai sofrer um pouquinho na deflação com ele, mas faz parte do jogo aí. Enfim, compraram também um CRI da série Sênior, do CRI Vimo 1, que é lastreado em créditos para pessoa física, garantia de imobiliária home equity, né? Hipotecas, etc. 121 contratos, LTV de 34%, são 2 séries, sênior e subordinada. Ele comprou a série sênior, né? Para fazer essas aquisições, eles fizeram aí algumas vendas de CRI e fizeram operações compromissadas, fazendo com que operações compromissadas atingissem um volume de
8% aí do PL do fundo total. Vamos acompanhando. Compromissado é algo que quando aparece no fundo a gente tem que ficar de olho, dar uma olhadinha e ir vigiando para ver como é que vai, como é que ela vai funcionar e tal. Lembrando que compromissado é algo relativamente novo aí nos fundos imobiliários, né? Então a gente tem que vigiar sim, tem que olhar e entender. Aqui as movimentações, a questão da carteira, o histórico, como eu falei, né? O histórico sempre IPCA, não tem nem o que ficar falando, nem o que digamos, exigir do gestor algum posicionamento de direção a CDI, porque a pegada do fundo é essa, ficar no IPCA. Seria bom tá aí com 50, 40% de CDI? Seria, mas, cara, estratégias, né? Um ponto a se comentar, que eu acho muito interessante, é o spread da carteira. IPCA mais 9,29. Cara, comprando esse fundo, você está comprando um fundo, um middle risk, que tem um risco-retorno bem calibrado, muito bem calibrado de passagem. E aí a reflexão que eu quero fazer com vocês é a seguinte: hoje a gente tem aí alguns fundos high yield, né? Os high yields do hype aí, que hoje já estão todos jogados de lado, que tem aí a taxa média da carteira, algo próximo de inflação mais 10,3, 0,5, quando muito. E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Vale a pena comprar este tipo de ativo, esse tipo de high yield, quando você tem um middle risk, uma taxa de carteira dessa, que praticamente com uma diferença de 1% na taxa? Deixa a pergunta para vocês. Minha opinião, não vai. Você tem um produto aqui com um risco-retorno muito mais bem calibrado, e o spread de um para o outro, assim, mínimo. Então, é bem interessante. Fora a questão da apuração de lucro que esse cara faz, que é lucro caixa, nesses fundos são lucro competência. Se esses fundos lá fossem lucro caixa, meu amigo, ele está entregando bem menos. O competência já está um gás assim na distribuição, né? Enfim, DRE dele gerou 95 centavinhos, pagou em 17, usou um pouquinho das reservas, né? Usou aí 24 centavinhos da reserva. Minha opinião pessoal, se ele tivesse entregue aí um rendimento de R$1 por cota, não seria nenhum absurdo para mim. Eu ficaria extremamente tranquilo, até porque faz parte do momento e tal, e o gestor vai usando estratégias aí que ele julgue mais interessante para passar por esse momento da deflação, né? A gente vê a média histórica dele aí de rendimentos, né? Ele pegou uma época de inflação bem alta e tal, entregou yields bem interessantes. Aqui é a carteira dele, que para um fundo de cento e poucos milhões de reais está muito diversificada, muito diversificada. Tem concentração no CRISID? Tem. Mas, cara, no restante, olha só como é que ela é diversificada. E conforme o tempo for passando, ele pode ir vendendo essa posição, diluindo ela, comprando outros ativos, pode fazer nova emissão e tal. Mas, de toda forma, o fundo, pro tamanho que ele tem, pro PL que ele tem, ele está muito bem diversificado. E digo mais, ele já está pronto para crescer, está estruturadinho para crescer. É só o dinheiro entrar e ir lá e ir comprando as operações e tal. Enfim, vamos acompanhar para ver como é que vai ser essa questão de crescimento. Não agora, né? Agora não dá, agora a cota tá sofrendo um pouco, mas no futuro certamente ele vai conseguir emitir. Aqui um pouco da exposição setorial. Setorial não, por indexador de spread, setorial mais para baixo. Setorial é aqui, ó. O foco é IPCA, setores, foco grande residencial e home equity, prazo médio, tipo de ativo, ele tá com caixa bem pequenininho, né? As séries dele, entre única, sênior e mezanino, exposição por devedor, liquidez dele é de fato sofrível, é uma liquidez muito ruim mesmo, nesse último mês principalmente, 100 mil por dia é muito pouco, porém, uma liquidez baixa dessa te traz oportunidades, porque às vezes vem algum tubarão e vende cotas, igual aqui, por exemplo, derruba a cota do fundo e aí você consegue comprar barato. Então você, pequeno investidor que está de olho, está vigiando, cara, uma liquidez de 100 mil é ruim? Mas ela vai te dar oportunidades e o fundo vai crescendo. Lembrando, galera, fundos pequenininhos, fundo aí até uns 200, 300 milhões de reais, você vai entrar porque você confia no gestor, porque você viu uma live com o gestor, já teve live com o gestor desse fundo aqui no canal,
é porque você viu uma live com o gestor, você gostou do que você viu, você compra a ideia do cara. Você comprar a ideia do cara, você vai entrar no produto. Agora, não vá sair entrando em fundos pequenininhos sem comprar a ideia do gestor, sem saber nem quem é o gestor, tem que saber. Porque você vai ter esses problemas de liquidez, esses problemas de concentração em ativos, mas se você tendo confiança no gestor, você tá tranquilão, tá de boa. Segue o baile. O número de cotistas triplicou aí no último ano. Vem crescendo devagarinho, né? Um passo por vez. Aqui um pouco do foco de atuação do fundo, como eu falei, operações. Ele fica aqui na parte do middle risk, né? Ele coloca aqui perfil de operações-alvo e tal, bem interessante. E para mim, uma das partes mais interessantes desse relatório, além desse resultado mensal da carteira, que ele mostra pra gente a concentração por indexador e tudo, o que eu acho mais legal é que vem por baixo, que ele gasta, você viu, o relatório tem 40 páginas, ele gastou aí 12 falando do mês, e as outras 28 vão ser sobre os CRIs. Isso é muito bom, eu vou mostrar para vocês já já. Mas enfim, eles trazem aqui pra gente a questão do saldo de correção monetária que está acruado no fundo, 2,63 aí por cota. A gente vê as posições aí e a defasagem da inflação desses CRIs, né? E a gente vê, ó, índice do mês, 2 operações foi menos 0,8, o restante foi tudo 0,67 positivo, né? Então, fica ligado porque a próxima vai ser a carteira inteira praticamente sofrendo aí com a deflação, né? E aqui um pouco do novo investimento, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, deixa eu descer aqui. Essa parte que ele traz praticamente uma página para cada operação, muito bom isso, acho assim, do caralho. Ele explica tudo, garantias, fala sobre o empreendimento, dá até o endereço, ele traz alguns dados quando tem, ó, quer ver? Aqui, ó, quando tem um pouco de dados dos devedores e tudo mais, enfim. Não vou passar por tudo porque são 28 páginas, mas é bem interessante, ele explica tudo, assim, praticamente desenhado aí pro seu cotista, explicando o que são as operações e como, em um breve resumo, né? Enfim, fica aí o vídeo do GCRA. GCRA não, desculpa, do GCRI. GCRA eu gravei antes. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!